Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Ó Senhor Jesus, hoje é quinta-feira, dia 22 de novembro de 2018. Estamos com Alimento Diário, a série Salvos pela Sua Vida. Esse é o volume 1, o Poder de Deus para a Salvação. Estamos na quinta semana, na semana 5, e o tema é Reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Mas se você é novo por aqui, não esqueça de descer a tela e clicar no botãozinho inscrever-se, para você se tornar um inscrito aqui do canal. Depois vai aparecer um sininho, você clica no sininho para você poder receber todas as notificações sempre que tiver conteúdo novo. Ó Senhor Jesus. Também não esquece de abençoar o like, abençoar o botãozinho do gostei, que é importante para o canal ir ganhando mais notoriedade, e o próprio YouTube já começar a indicar os vídeos aqui para outras pessoas por meio do assunto. Também ore ao Senhor para que Ele te mostre, Ele te revele pessoas para quem Ele deseja que você compartilhe aqui os vídeos do canal, para quem Ele deseja que você compartilhe essa palavra. Que o Senhor Jesus te abençoe, o Senhor Jesus abençoe o seu desfrute, abençoe o desfrute da pessoa que Ele te indicar. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário na leitura bíblica. João capítulo 1, versículo 29. Ó Senhor Jesus. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ó Senhor Jesus. Agora Romanos capítulo 3, versículo 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, Senhor Jesus. Agora Gálatas capítulo 3, versículo 27. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Ó Senhor Jesus. Colossenses capítulo 1, versículo 14. No qual temos a redenção, a remissão dos pecados, Senhor Jesus. Hebreus capítulo 2, versículo 14 ao 18. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Senhor Jesus. Agora ler com oração, 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que os vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar o versículo aqui na tela. Você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário. O título de hoje, Maravilhosa Redenção. Ó Senhor Jesus, Deus enviou seu Filho à Terra com duas missões específicas. Sua primeira missão foi realizar a redenção. Estávamos debaixo da condenação da lei de Deus por causa do pecado. Satanás aproveitou-se do pecado para nos matar. Cristo veio e nos comprou novamente para Deus pelo preço de seu precioso sangue. Esse é o significado da redenção.
para que ela fosse realizada, um grande milagre ocorreu, a encarnação. O grandioso Deus tornou-se um homem, como qualquer um de nós. Concebido em uma virgem, limitou-se ao ventre de uma virgem por 9 meses e nasceu como qualquer criança. É um grande equívoco pensar que Jesus era especial, como se fosse um super-herói. Não, ele teve um viver humano como qualquer um de nós, com apenas uma diferença: ele não pecou. Senhor Jesus. Jesus iniciou seu ministério quando tinha cerca de 30 anos. Após 3 anos e meio, foi traído e sofreu grande humilhação. Durante todo o seu viver humano, foi marcado pela cruz. Ele viveu uma vida crucificada a todo tempo, não fazendo sua própria vontade, mas a vontade do Pai. Senhor Jesus sofreu nas mãos dos homens e, após ser julgado, foi injustamente crucificado, sofrendo a mais dolorosa morte. A cruz é o marco que determina o fim do Antigo Testamento e o início do Novo Testamento. Nela, a velha criação morreu e depois da ressurreição de Cristo veio a nova criação. Jesus foi sepultado e ao 3º dia ressuscitou, passando 40 dias com seus discípulos, ensinando-lhes as coisas concernentes ao reino de Deus. Então ascendeu aos céus e se assentou à destra de Deus, pois a obra de redenção estava completa. Senhor Jesus, esse é o ministério terreno do Senhor Jesus, o que ele realizou por nós mediante sua morte. Por sua obra de redenção, Cristo obteve por nós 4 itens maravilhosos. Primeiramente, ele realizou por nós a propiciação, por meio do qual Deus tornou-se propício, favorável a nós, os pecadores. Agora, podemos estar na presença de Deus sem qualquer constrangimento. Em segundo lugar, sua redenção nos concedeu o perdão de nossos pecados pelo seu sangue. Todos os seus registros foram apagados e nossos pecados foram esquecidos por Deus, Senhor Jesus. Em terceiro lugar, Cristo obteve a nossa justificação. Ele pagou o preço exigido pela lei ao nos substituir na cruz, satisfazendo assim as exigências da justiça de Deus. Quando Deus olha para nós hoje, já não nos vê, e sim a seu Filho, que morreu como Cordeiro de Deus e se tornou nossa justiça. Agora estamos revestidos de Cristo e fomos justificados diante do Pai. Por fim, sua redenção também nos proveu a reconciliação. Éramos seus inimigos, mas hoje somos seus filhos e fomos reconciliados com Deus. Por isso, lemos em Romanos 5:10 a parte A. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, Senhor Jesus. Quando tocamos no que representa a redenção de Cristo, a grandiosidade do que ele obteve por nós, passamos a apreciar ainda mais a morte do Senhor Jesus. Devemos sempre demonstrar-lhe nossa gratidão e adorá-lo por sua maravilhosa redenção. A segunda missão de Cristo, ao se tornar um homem e vir à terra, tão importante quanto a primeira, consistia em viver a vida como um homem genuíno, algo inédito para Deus. Certa vez, em meio a grande sofrimento, Jó desabafou perguntando a Deus: tens tu olhos de carne? Acaso vês tu como vê o homem? Certamente isso doeu no coração de Deus. Cristo se encarnou também para entender o que sofremos em nossas tribulações, tornando-se semelhante a nós. A Bíblia afirma que ele foi tentado em todas as coisas que um ser humano é tentado,
mas não pecou. Senhor Jesus. Por isso, é poderoso para nos socorrer. Querido leitor, Cristo hoje não está aqui para condenar você, mas para interceder em seu favor diante do Pai. Agora mesmo, achegue-se a Ele para receber o socorro de que necessita, invocando seu nome, pois Ele tem empatia conosco e se compadece de nós. Louvado seja o Senhor! Ele veio para ser um homem e para realizar a redenção. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Ó Senhor Jesus. É importante a gente ter essa visão, né, dessas duas missões do Senhor, né, porque isso tira de nós essa questão dessa confusão, né, que muitas pessoas fazem, né, que acham que Deus é uma coisa, o Senhor Jesus é outra coisa e o Espírito Santo é outra coisa. Mas na verdade a gente precisa ver isso como, né, vários aspectos do Senhor, né, Senhor Jesus. Lá no Antigo Testamento, quando o Senhor fala, né, honra teu pai e tua mãe, né, ali ele está falando ali que na verdade a gente precisa honrar aquele que é nossa fonte, né? Então mostrando ali que quando fala Deus Pai, ele mostra que Deus é a nossa fonte. Então, quando o Senhor estava aqui, né, quando ele se encarnou, né, no princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, e depois fala que esse Verbo se encarnou, esse Verbo, né, fez-se carne, né, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, né, mostrando ali, né, que desde o princípio ele estava com Deus, ele era Deus, então não tinha diferença, né, mas ele se tornou carne. Então mostra que o próprio Deus se tornou carne, ele se encarnou, né, ele se fez carne, né, por nós, né, Senhor Jesus. Então aí o pessoal fala assim, não, Deus é uma coisa e Jesus é outra coisa, porque Jesus sempre orava ao Pai. Então essa questão de falar ao Pai, mostrando, né, para nós como modelo, como homem, mostrando que a nossa fonte precisa ser o próprio Deus, né, Senhor Jesus. Então isso tudo é um aspecto do Senhor. E quando ele morreu e ressuscitou, ao ressuscitar ele se tornou o Espírito que dá vida. Então esse Espírito Santo hoje, né, ele inclui, né, tudo aquilo que Deus é, tudo aquilo que o Senhor fez, né, e por meio do Espírito ele torna isso acessível a nós. Então o Espírito Santo é mais um aspecto do Senhor, porque sem o Espírito nós não íamos ter como, né, fazer a vontade do Senhor, não ia ter como a gente viver pela vida de Deus. A gente viver falando de Deus como um assunto ou como doutrina é fácil, mas você viver pela vida de Deus só é possível pelo Espírito Santo, né? Você pedindo ao Senhor isso tudo. Então a gente que acha assim, não, eu uso o Espírito Santo para pedir a Jesus para fazer um intermédio para falar com o Pai, porque ele é mediador entre Deus e o homem. Não, ele é mediador entre Deus e o homem, porque ele, como homem, ele viveu todas as questões e ele pode interceder por nós, porque ele sofreu, né? E não é apenas uma questão de interceder a Deus, né? Se simplesmente, né, nós estivéssemos sofrendo e pedíssemos ao Senhor, Senhor, interceda a Deus por mim para acabar com o meu sofrimento. Acabar com o seu sofrimento não resolve o seu problema, porque todos os sofrimentos, né, nem todos os sofrimentos são gerados pelo pecado. Alguns sofrimentos são para nos transformar, para nos levar a ter uma comunhão íntima com o Senhor. Então, se você cessa o sofrimento ali naquele momento, você não recebe transformação de vida. Então, quando o Senhor intercede ao Pai, né, pelas nossas situações, é mostrando para nós, né, que ele, no viver humano, ele conseguiu escapar de tudo isso, né, ele vai nos dar uma maneira, né, de nós suportarmos todas as coisas, nós escaparmos do mundo, dos pecados e também sermos livres das nossas opiniões. Né? Às vezes o que nos atrapalha não é nem pecado e nem situações exteriores, mas são nossas opiniões que nos impedem de avançar diante de Deus, de avançar diante da palavra. Senhor, eu crio isso aqui há 10 anos e tem 10 anos que eu faço isso aqui e ninguém vai me fazer mudar. Mas a gente precisa ver a palavra sob o prisma do Espírito. Então naquele momento ali, o Senhor já pode ter dado uma outra revelação e você não aceita. Por quê? Por causa da vida da alma. Então o Senhor, nesse viver humano, ele viu todas essas dificuldades. Então, quando na verdade fala ali que ele pedia ao Pai, né, ele estava movendo o Espírito dentro de nós, né, para juntar todas essas experiências, né, como o Evangelho, que é o poder de Deus, para que isso possa nos encorajar, né, possa nos tocar e nos fazer vencer.
Tem coisas que você sozinho, né, apenas usando sua mente, usando psicologia, você não vai conseguir vencer. Você precisa do mover do Espírito. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Não é só dar, por exemplo, uma experiência aqui, né? Um irmão que muito tempo queria parar de fumar e não conseguia. Aí um dia lá, tendo comunhão com outro irmão, falou, Senhor, vamos orar ao Senhor aqui, né, para que você pare de tentar parar e deixe o Senhor dentro de você te fazer parar de fumar. Né? Ó Senhor Jesus. Aí eles fizeram oração, né, Senhor, nos socorre nessa situação e tal. Eu desejo parar de fumar, Senhor, vem em mim e me faz parar de fumar. E aí ele continuou fumando. Aí um belo dia ele pegou um cigarro, acendeu, o cigarro tá ruim, acho que o cigarro tá estragado. Aí pegou, jogou fora, aí acendeu outro, esse aqui também tá. Aí catou, foi pegando outro, troço horrível. Aí ele falou, não, então deve ser essa caixa aqui, vou pegar outra caixa de cigarro, outro maço de cigarro, e foi, abriu, esse aqui também tá horrível. Aí ele percebeu que ele tinha orado para o Senhor nele, né, fazer com que ele parasse de fumar. Então ele parou de ser dependente do cigarro, passou a achar aquilo horrível, né? Achar que estava com gosto de estragado. Né? E por meio disso aí ele, amém, foi o Senhor que providenciou isso para mim, e aí ele parou de fumar. Né? Senhor Jesus, o Senhor nele. Então tem situações que às vezes a pessoa consegue sozinha, mas às vezes não. Então por meio disso tudo que o Senhor, né, ele viveu, né, teve viver humano. Né? Então mostra aqui que ele veio realizar duas coisas. Né? Primeiro, a redenção, né? Veio morrer em nosso lugar, né? Ele se tornou um homem aqui, né? Mas que ele não era um super-herói, né? Não saía fazendo as coisas assim, ele não era imune às coisas, né? Ele sofria também tentações, ele era tentado, mas ele não pecou, porque ele tinha um propósito. Né? Então mostra para nós se hoje, né, ele como nosso modelo, né, como homem, né, como já falei, ele era 100% homem, 100% Deus. Né? Nós hoje somos 100% homem, mas às vezes a gente, né, faz a vontade de Deus, às vezes não faz. Né? Tem coisas em nós ainda que não foram trabalhadas, mas no Senhor não. Ele já estava ali totalmente voltado para o Senhor. Por isso nós precisamos desse trabalhar do Senhor que viveu o ver humano, sabe a dificuldade de trabalhar cada aspecto da nossa vida e pode nos orientar por meio do Espírito. Por isso a importância de invocar o nome do Senhor, de tocar no Senhor, por meio do Espírito nós vamos conseguir, né, tocar isso aqui. Ele não era um super-herói, ele fazia todas as coisas, mas ele tinha um foco. Né? E hoje o que acontece? Né? Quando que hoje você está livre do pecado, quando você está servindo o Senhor, quando você está buscando as coisas celestiais, você está invocando, você está sendo livre do pecado. E era isso que o Senhor fazia. Ele tinha um viver totalmente voltado para o Senhor. Ele não fazia o que queria, não pensava o que queria, não ia onde queria. Né? Hoje nós ainda pensamos o que nós queremos, nós vamos onde queremos, né? Fazemos o que queremos. Ó Senhor Jesus. Né? Mostra que a nossa vida ainda não está totalmente no Senhor. Por isso que a gente ainda peca, né? A gente ainda sofre essas situações. Mas tem uma saída para nós. Né? O viver do Senhor que está mesclado dentro do nosso espírito. O Senhor se tornou o Espírito. Não é apenas o Espírito Santo, né? Mas é o Espírito. Todas as experiências dele estão mescladas. Né? E hoje está tudo isso, né, dentro do nosso espírito humano. Nós precisamos ter comunhão com o Senhor. Né? Buscar cada vez mais de maneira íntima. Né? Buscar resolver aquilo no Senhor. Tem pessoas que, né, usando de novo o exemplo de fumar, tem pessoas que falam assim, eu já pedi para parar, já orei tanto ao Senhor e não consigo, eu acho que Deus não quer que eu pare não. Aí desiste, né, e fica vivendo aquela situação ali, não consegue avançar, né, na vida de Deus, né, e fica naquilo ali. Né, ó Senhor Jesus. Né, mas o Senhor, né, ele veio, né, para interromper a nossa velha criação por meio da cruz. Né, Senhor Jesus, esse foi, né, o primeiro item aqui. Não como super-herói, não como super-humano, mas um ser humano normal, mas o que se voltava para o Espírito. Então por isso que hoje é importante a gente crescer, né, nessa vida, né, a gente cada vez mais tocar na palavra, invocar o nome do Senhor, orar, desfrutar e abrir o nosso coração ao Senhor, né, para que em cada aspecto da nossa vida ele possa vir, né, ali tomando, né, a gente colocando diante do altar, levando isso a ser queimado diante do Senhor, para que cada aspecto da nossa vida não preste para mais nada a não ser para o próprio Senhor. Né, Senhor Jesus. E era isso que o Senhor falava, né, na vida dele não tinha espaço, não tinha chance para o pecado. Né, Senhor Jesus. Ele estava totalmente diante do Senhor. Né, e ele se tornou a nossa propiciação.
ele se tornou favorável a nós, ele cancelou o escrito da dívida que era contra nós. Então hoje, quando o Senhor olha para nós, o que ele vê? Ele vê o próprio Cristo. Ó Senhor Jesus. Eu lembro a palavra, o irmão compartilhando que o Senhor ele não é limitado pelo tempo. Então, quando ele olha para nós, ele já vê o resultado final, ele já vê a gente lá na Nova Jerusalém, depois de ter passado por toda a situação, depois de estar totalmente transformado. E é isso que o Senhor sabe. Na nossa realidade ainda não é isso, porque a gente ainda precisa crescer, precisa passar por um monte de situação, mas o Senhor, ele não desiste de nós porque ele nos vê totalmente transformados, conforme a sua glória. E nós precisamos também ver isso no Senhor, ver que ele está nos vendo dessa forma, e isso precisa nos encorajar a avançar cada vez mais e mais. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então ele fala de 3 itens. Primeiro é a propiciação, Senhor Jesus. Depois é a redenção ali, podemos chegar na presença do Senhor sem constrangimento, todos os nossos pecados foram perdoados, foram apagados. Terceiro lugar é a justificação, cumpriu toda a vontade de Deus, e aí nos reconciliou. A gente pode agora se aproximar de Deus, Senhor Jesus. E essa aproximação agora se dá pelo segundo item, por ele ter tido um viver humano, por ele hoje habitar no nosso espírito, e ele pode nos aconselhar, nos levando a viver uma vida, uma vida divina, uma vida que lhe agrada o Senhor, Senhor Jesus, porque ele entende, ele sabe o que acontece conosco, ele é poderoso para nos socorrer, ele não veio para nos condenar, ele veio para nos salvar, mostrando para nós que nós precisamos nos achegar dele, invocando o seu nome, que ele vai nos entender, ele se compadece de nós, ele sabe o que a gente está passando, Senhor Jesus, e assim a gente pode vencer todas as situações e nos aproximar de Deus, a fim de ter uma comunhão íntima para o nosso viver e também para cumprir a vontade de Deus, para que seu reino seja manifesto, seja lidado com todas as situações negativas, e aí sim nós vamos ser livres do corpo do pecado, e tudo isso vai ser resolvido para sempre, que é o objetivo final de Deus, que é que nós sejamos glorificados, todo o nosso corpo, nossa alma, nosso espírito sejam totalmente transformados, totalmente obedientes, totalmente iguais a Deus. Ó Senhor Jesus, é isso que ele quer fazer conosco, ele já realizou todo o seu ministério terreno, e hoje por meio do seu ministério celestial, ele está proporcionando isso para a gente, proporcionando para nós um caminho, Senhor Jesus. Se a gente fizesse feito as coisas só para nos perdoar, a gente ia ficar repetindo as histórias do Senhor e não ia resolver em nada. Mas como hoje ele habita no nosso interior, e ele sabe o que é sofrimento, ele sabe o que nós estamos passando, ele sabe como lidar com cada situação, porque ele não pecou, então ele sabe como em cada situação a gente ficar livre do pecado, Senhor Jesus. E aí sim a gente se aproximar do Senhor, passar por todo o processo necessário no dia a dia, e cumprir a vontade de Deus para que ele possa cumprir o seu propósito eterno. Ó Senhor Jesus, Jesus é Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Senhor Jesus, muito obrigado por ter assistido até aqui. Não esqueça de compartilhar o vídeo, orar ao Senhor para que Ele te mostre, para que Ele deseje que chegue esse vídeo, que chegue essa palavra, que o Senhor Jesus te abençoe, abençoe a pessoa que Ele te indicar. Até o próximo vídeo, até mais. Ó Senhor Jesus, amém.